E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o mestre internacional Nathan Filgueiras e hoje a gente vai analisar uma partida que eu joguei contra o Magnus Carlsen. Eu acabei participando da equipe do Brasil no torneio da Pro Chess League e no fim do torneio tinha uma arena de 3 minutos para cada um e jogaram vários grandes mestres, inclusive o Carlsen estava jogando e eu tive a oportunidade de conseguir uma partida com ele. Então ele me jogou D4, eu estava de pretas aqui. Eu respondi com cavalo F6, cavalo F3 e E6. Bem típico do que eu gosto de fazer. E depois G3, B6, entrando aqui na Índia da Dama. Ele jogou com bispo G2, eu respondi com bispo B7, roque, bispo E7. Tudo muito teórico aqui da Índia da Dama. Ele fez C4, roque, e aqui ele jogou com torre 1. É um lance que é bem teórico ainda. Tem a ideia de apoiar o peão de E para E4. E, bom, com o apoio do cavalo e de dama C2. Eu já quis parar essa ideia dele, então eu joguei D5, consolidando bem o centro. Ele respondeu com C por D5, quebrando minha estrutura, eu retomei com E. Ele jogou cavalo C3, e aqui nessa posição da Índia da Dama, as pretas elas têm dois planos bem sólidos, que é jogar com C5, pressionando o centro e expandindo na ala da dama, e também colocando um cavalo em E4, para ganhar um pouco mais de espaço, e também pressionar um pouco esse cavalo de C3, que é uma peça bem forte das brancas. Então aqui ainda estava na teoria, eu joguei cavalo de BD7, bispo F4, coloquei o meu cavalo em E4, ele fez torre C1, e aqui eu joguei C5. E aqui as pretas, elas têm, as pretas não, as brancas, elas têm dois planos, que é ou capturar em C5, que não foi o que ele fez, e aí contra capturar em C5 eu costumo capturar em C3, e depois de torre por C3, B por C5, e jogar com esses dois peões colgantes aqui no centro. Na partida, ele me jogou cavalo por E4, que é uma segunda ideia, já quebrando o centro. Eu capturei de peão, cavalo D2, e aqui cavalo F6, e mais ou menos até aqui era o que eu lembrava da teoria. E com certeza ele lembrava um pouquinho mais que eu, e acabou pegando um pouco de vantagem na abertura já aqui. Então aqui ele continuou com cavalo B3, que ainda segue a teoria. Eu capturei em D4, mesmo sem saber, mas seguindo a teoria. Ele capturou de cavalo. E agora eu saí um pouco do que era a teoria e joguei bispo C5. Geralmente o pessoal costuma jogar aqui bispo B4, atacando a torre, forçando ali para F1 e dama D5. E depois centraliza as torres com torre de FD8, torre de AC8. E aqui tem uma posição bem sólida das pretas e não tem mais nenhum problema na abertura. O que já é perfeito para quem está jogando de pretas, né? Que o nosso objetivo real aqui na abertura é igualar. Bom, aqui eu joguei bispo C5. Já é uma pequena imprecisão, num nível muito alto. Ele jogou cavalo B3 e eu segui com bispo B4. Basicamente a ideia da linha principal, mas agora o cavalo já está em B3, que é uma pequena melhora para as brancas. Aqui ele respondeu com torre F1. E nessa posição eu tinha um pouquinho de dúvida de como eu iria seguir, porque tem uma torre aqui entrando na sétima, e eu também não queria trocar as damas, porque ele já teria domínio das duas colunas aqui de D e C. E me pareceu uma posição um pouquinho chata. Mas, depois analisando um pouco aqui com o Engine, eu percebi que eu poderia trocar as damas tranquilamente, que essas colunas não me dariam problemas. E eu também poderia jogar o torre C8 que eu fiz aqui, que já é uma posição bem sólida e confortável para mim. Nessa posição ele capturou em C8, eu capturei e jogou dama D4. E aqui aparece um pequeno problema que eu meio que criei na minha cabeça, que seria esse bispo aqui de B4. Porque ele é uma peça que está meio solta e ele ainda não tem uma casa tão clara de onde ele quer ficar. Então, aqui nessa posição eu joguei A5, tentando manter esse bispo mais ativo em B4, mas já é uma imprecisão, porque a gente deixa esse peão de B6 fraco. Eu deveria ter jogado aqui bispo E7, retornando o bispo, deixando ele um pouco mais passivo, mas não seria um problema para mim, porque agora eu apoio minha torre para vir para D8, e minha dama também pode vir para A8, defender o peão de E4. E aqui essa posição estaria bem igualada. Mas eu acabei jogando A5, e minha ideia toda era, bom,
Se ele capturar meu peão, eu vou jogar cavalo D5, dama D4, eu capturo aqui em F4, dobrando os peões dele, e jogo rapidamente torre D8. E agora eu tenho par de bispos, que é uma vantagem para mim, em troca de um peão, e eu estou bem mais ativo que ele, então teria uma compensação bem boa. Mas ele acabou não tomando o meu peão, jogando torre C1, que também é um bom lance, inclusive é melhor do que capturar. E agora esse peão de B6 ele vai ser uma fraqueza que vai ficar um longo tempo aqui pra mim ficar se preocupando, né? Bom, eu joguei dama E6, defendendo o peão. E aqui ele jogou dama E5, que talvez não seja o lance mais preciso da posição. O correto é que para ele seria jogar bispo E3, atacando meu peão de B6. E não é tão simples como é que eu defendo esse peão. Porque, por exemplo, se eu jogar cavalo D7, ele pode entrar com a torre em C7. E essa torre já está bem ativa, incomodando um pouco as minhas peças aqui. Então, ele jogou dama E5, que não foi o jeito mais preciso. Aqui eu capturei. E ele capturou. Eu me lembro que aqui eu já tinha bem menos tempo que ele. Era uma partida de 3-0, não tinha acréscimo, então tinha que ser jogado bem rápido. Se eu não me engano, eu tinha uns 40 segundos a menos. E aqui eu tentei jogar de forma bem prática. Então eu joguei torre 8. E minha ideia é que ele vai capturar em F6. Eu vou capturar. E agora eu vou jogar com o par de bispos, em troca dos peões dobrados aqui em F7 e em F6. Eu acho que foi uma boa decisão prática. E também foi um bom lance aqui. Essa posição está bem boa para mim. Continua bem igualada. Ninguém tem uma vantagem muito clara. A única vantagem que ele tinha aqui era o tempo, né? Então ele seguiu com F3. E aqui eu deveria ter jogado bispo D5. Centralizando meu bispo, já atacando o cavalo dele, meio que prendendo o cavalo, porque se ele tirar pode ter problemas no peão de A2 aqui. Então, ativando meu bispo bastante. Mas eu acabei jogando F5. Me preocupei um pouco com o peão de E4 para tentar liberar minhas peças, liberar minha torre, liberar meu bispo. E foi um erro, porque agora ele consegue jogar cavalo D4. E esse meu peão de F5 é bem difícil de ser defendido. Então aqui, por exemplo, se eu jogo torre E5, tentando defender este peão, ele pode entrar com torre C7 na sétima. E se eu jogar algo como bispo D5, ele defende primeiro com A3 e depois de bispo C5, bispo H3. E esse peão aqui continua sendo uma fraqueza, a torre está bem ativa. E na hora eu decidi por entregar esse peão, porque achei que era melhor pelo menos não deixar a torre ficar ativa. Então eu joguei bispo C5, já fechando a coluna da torre. Ele capturou meu peão, e aí eu tentei ativar por torre D8, tentando de novo jogar por uma compensação e pelo par de bispos. Aqui ele jogou A3, eu joguei torre D2, tentando atacar a sétima, atacar os peões da sétima. Ele fez aqui torre B1, defendendo o peão. E agora eu joguei A4, fixando a fraqueza em B2. E também com algumas ideias de botar esse meu bispo aqui em B3. Um plano assim. Ou bispo A2, tentando expulsar essa torre. E aqui ele jogou H4. E eu deveria ter seguido com o bispo D5. E agora não é tão claro como ele vai seguir também, porque eu estou ameaçando o bispo A2 para capturar o peão de B2 depois. Eu não tinha certeza do que ele faria aqui não. Mas eu acabei jogando B5, já estava com bem pouco tempo, né? E o B5 acaba levando o lance B4. E esse lance acaba sendo uma boa forma de defender o peão, porque se eu capturar em passant, ele toma de torre. E ele defende o peão de A3 pela terceira, e o peão de B5 aqui é uma fraqueza também. Então eu acabei recuando o bispo para B6. E ele jogou bispo F1, atacando meu peão. E agora eu fiz, vamos dizer assim, a capivarada da partida. Joguei torre D5, meio que rápido para tentar defender o peão de B5. E acabei perdendo com cavalo E7. Bom, a partida terminou meio de um jeito besta, né? Mas era uma partida de 3-0 e acho que tem bastante conteúdo. Foi uma ótima experiência jogar com o Carlsen, foi minha primeira vez jogando com ele. E, bom, deu pra ver que temos vários pontos a melhorar e é uma posição bem interessante. Que mesmo jogando com o Carlsen eu consegui ficar muitas vezes igualado. Então é uma posição que
dá pra jogar e entender os planos bem, né? Bom, espero que vocês tenham gostado, né? O nosso primeiro vídeo do canal. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar um like e quem puder compartilhar com os amigos também, que a gente vai postar mais vídeos com frequência. Bom, até mais aí, valeu!